Oi. Show. Começamos a gravar. Primeiro, boa noite a todo mundo. Meu nome é Daniel e junto com todos aqui a gente faz o estudo de regra, todas as pistas específico de flag. Como todo mundo já sabe, essa semana teremos a eleição da CBFA e com isso convidamos as duas chapas para falar as suas ideias exclusivamente sobre a arbitragem. E fico muito feliz por as duas terem topado. O que eu vou falar agora é apenas a minha opinião. Isso não reflete a opinião da arbitragem em si, é a opinião do Daniel. Primeiro eu queria agradecer ao Moisés, à Cris e à Raquel, e obviamente todos os meus amigos árbitros que estão aqui, pela presença de hoje aqui na reunião. Segundo, eu queria fazer um desabafo. Muitas vezes escutamos e sentimos que somos um peso para o esporte. Isso nos deixa muito triste, pois dedicamos muito tempo e esforço para fazer o esporte acontecer. Com 0 recursos, criamos estudos de flag e de futebol americano, curso de formações de árbitro e representamos nosso país em diversas competições internacionais, muitas vezes indo do próprio bolso. Falando diretamente para a Junta Eleitoral, gostaria de vir publicamente pedir para rever o estatuto para essas e futuras eleições e podermos, enquanto árbitros, termos direito a votar dentro da nossa realidade. Colocando como exemplo o Rio de Janeiro, que é o meu estado, tivemos 3 jogos de futebol americano e um campeonato de flag esse ano. Infelizmente, essa quantidade de jogos não é sustentável para abrir uma associação de arbitragem. Assinamos centenas de súmulas que são documentos oficiais e representamos nosso país em diversas competições internacionais, como Sul-Americano de Flag, Sul-Americano de FA, Intercontinental, World Games, NFL Flag e diversos mundiais. E mesmo assim não podemos ter o direito a voto, porque não somos associados, sendo que a associação não é uma realidade no nosso esporte. Novamente peço bom senso e que reavaliem essa decisão. Moisés, já pode começar a falar, por favor? Beleza, só um instantinho. Daniel, só um minutinho. Antes do Moisés começar, eu só quero fazer um adendo em tudo isso que você falou até agora. Nós não termos direito a votar porque nós não somos associados, isso é balela, tá? Por um motivo muito simples. A partir do momento que os jogadores e técnicos têm direito à votação, porque os times que eles participam são ligados às federações, a partir do momento que nós apitamos todos os jogos das federações ligadas à CBFA, nós também somos indiretamente reconhecidos. Nós temos que ser indiretamente reconhecidos. Porque senão é um pedestre atravessando a rua que apita o jogo, e não é o nosso caso. Eu estou nessa desde o século passado. O cara chegar para mim e falar que eu não tenho direito a voto é uma palhaçada sem tamanho. E eu lamento muito que ainda não esteja aqui a atual gestão. Porque eu quero confrontar as várias reuniões que nós tivemos antes do primeiro momento e todas as tentativas de reunião que nós tivemos depois. Então, dizer que a arbitragem não tem direito, que ela não está ligada a ninguém, é mentira. Na verdade, o que eles queriam era ter o domínio total e completo e controlar a arbitragem, dizer o quanto nós recebemos, aonde nós vamos e com que condições nós vamos. Então, dizer que nós não somos ligados a ninguém é loucura e é admitir que um qualquer apita o seu campeonato. E eu tenho certeza que nenhuma das duas chapas vai concordar com isso. Entendeu? Então, mais uma vez, eu bato na seguinte tecla. A partir do momento que jogadores e técnicos são considerados votantes legais, porque seus times estão ligados a federações e federações que estão em dia, as arbitragens têm que fazer o mesmo caminho. Porque a partir do momento que eu apito, é porque aquela federação regional permitiu que eu estivesse ali apitando. Então, eu já começo a derrubar o primeiro argumento aqui agora. Desculpa pela interrupção. Por favor, Daniel, pode continuar. Moisés, pode ir lá. Boa noite, gente, tudo bem? Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de ser ouvido, né? Aproveitando um pouco do que foi falado sobre a questão do direito ao voto da arbitragem, eu discordo veementemente disso, né? Por tudo que foi pontuado, eu concordo com tudo que foi pontuado, inclusive, porque não se pode ter oficiais de arbitragem atuando em campeonatos oficiais e não reconhecê-los posteriormente quando for na hora de exercer seu direito ao voto, né? Então, para mim, isso também não tem cabimento, e nós estamos tentando reverter isso da melhor forma possível. Mas, vamos lá.
a gente veio para falar um pouquinho de como seria o nosso pensamento, caso eleitos, sobre a arbitragem. O meu pensamento sobre a arbitragem, eu já tive a oportunidade de ser árbitro, né, há um tempinho atrás. Eu sei como é que é a tratativa das equipes com a arbitragem, né, o quanto nós, quando estamos com a camisa zebrada, nós somos criticados, né, nós somos atacados, nós somos muitas vezes subestimados, né, de todas as formas possíveis. E eu sei que existe aquele discurso de a arbitragem é o único setor que recebe no futebol americano, no flag football, beleza. Mas ainda assim, eu acho que se tratam de seres humanos, profissionais que se dedicam, como foi bem falado aqui, que sem recursos vocês começaram todo esse processo de estudos com o intuito de elevar o nível do futebol americano inicialmente e posteriormente do flag football no país. Então, eu reconhecendo isso, enquanto estive como diretor de arbitragem, de flag na CBFA, fiz uma relação, tentei fazer uma relação mais próxima com a arbitragem, justamente por entender que a arbitragem não pode ficar sendo considerada um custo ou ser considerada um peso para um campeonato, né? Pode parecer clichê quando a gente fala que a arbitragem é um investimento para o campeonato, mas não se trata só de como que a instituição considera a arbitragem, e sim de como ela a trata, né? Tem que tratar com respeito a um profissional que atua e que é necessário para a realização de todos os jogos e campeonatos de ambas as modalidades. Então, o trabalho que eu comecei no flag football de aproximação da arbitragem, de ouvir um pouco as demandas, de falar um pouco das demandas também da confederação, de tentar o diálogo para chegarmos num consenso sempre respeitando as 4 linhas das regras de futebol americano e de flag football. Isso é uma coisa que eu acho que é muito salutar para que a arbitragem tenha uma boa relação com a Confederação Brasileira e para que seja desmistificado de uma vez por todas aquela imagem de que a arbitragem ela é um custo, que ela é um peso no orçamento de um evento, de um campeonato, seja ela de qualquer modalidade que esteja debaixo da CBFA, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai desmistificar dentro da CBFA caso formos eleitos, né? Criar essa aproximação com diretorias mais efetivas. Uma coisa que a gente pensa também é que além das associações ou através das associações, que seja criada a representatividade efetiva da arbitragem dentro da confederação, né? A gente entende que precisa existir sim uma diretoria de arbitragem dentro da confederação, onde ela trata dos interesses, ela estreita, na verdade, os interesses da confederação com a relação com a arbitragem. Mas precisa também ter precisa ser uma via de mão dupla. A arbitragem precisa ter o livre acesso de participar, de questionar, de sugerir, de criticar, né? E hoje essa via ela não existe, né? Então essas vias nós queremos criar através de uma entidade que seja criada de representatividade para a arbitragem, o que eu considero muito importante. A partir disso, em conversa com todos os árbitros, principalmente com os mais antigos, principalmente com os que têm mais experiência, com os que já têm mais horas de campo, para que a gente possa criar um planejamento para desenvolvimento de arbitragem a nível nacional, de modo que a arbitragem seja padronizada. Isso é uma coisa que também eu iniciei no meu primeiro ano como diretor de flag, tentando colocar, e eu acho que isso deve ser aplicado de maneira global. Precisa ter essa padronização quando eu falo de padronização, não estou falando de uniforme, não estou falando dessas coisas, estou falando de linguagem, estou falando de atuação, eu estou falando de nível, né? O que encarece hoje a arbitragem é nós não termos árbitros, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Superfinal que aconteceu aqui em Manaus, de nós não termos árbitros tão qualificados, não vou usar essa palavra para não desrespeitar ninguém,
mas não tão experientes para atuar numa final de um campeonato. E aí a gente acaba tendo que deslocar vários árbitros de outro estado para trazer para Manaus para poder fazer um campeonato de qualidade com boas conduções dentro de campo. Então, eu entendo que o desenvolvimento da arbitragem ele deve ser equitativo para o Brasil todo. Nós temos que ter árbitros capazes e experientes no Brasil todo. E vai ser necessário um diálogo com vocês que têm toda essa experiência para que nós possamos gerar cursos, congressos, palestras. Uma coisa que estava no meu planejamento para 2025 e dependendo de como for, é uma coisa que está no meu coração de fazer se formos eleitos, é um congresso de arbitragem nacional. Eu vi isso em algumas confederações de outros esportes, que eles fazem um congresso nacional, onde reúnem anualmente para discussão de atualizações de regras, atualizações de mecânicas e etc. Então, não só isso, é também uma forma de reconhecer a classe dentro do nosso esporte, é criar um evento onde nós possamos discutir os assuntos da arbitragem de maneira nacional e também ser uma coisa centralizada. Né? Então, assim, as minhas propostas para arbitragem, elas se pautam hoje no quê? No estreitamento de relações com a CBFA e no desenvolvimento da arbitragem nas duas modalidades, sendo no futebol americano e no flag football, de forma equitativa no Brasil todo. Entendeu? Elas se pautam nisso. Então, tipo, a gente quer que vocês participem muito, bem ativamente das discussões, para que a gente possa estar chegando e elevando ainda mais o nível do esporte no país. Show de bola. Obrigado, Moisés. Vamos abrir para pergunta? Quem tiver alguma pergunta já específica para o Moisés, pode abrir o microfone e falar. Eu vou ficar para o final porque é muita coisa. Então, primeiro vocês perguntam. Fala, Jean, pode falar. Abre o assunto. Bom, vamos lá então. Moisés, obrigado por ter aparecido, por ter colocado a cara, como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro. É triste a gente estar passando pelo momento que a gente está agora, quando era para ser algo que prezasse a democracia e a representatividade de uma comunidade inteira. E você vê claramente que a comunidade inteira ela quer se expressar. Sim. Não precisa ir muito longe, é só ver pela quantidade de pessoas que está aqui nesse estudo hoje, que não é 1/10 do que a gente tem de árbitros oficialmente. Eu vou te esclarecer uma coisa que talvez você não saiba, a gente já tem uma Associação Nacional de Árbitros, que é a ANAFAB, e ela era, ou é ainda, não sei o que a Cris vai falar, mas possivelmente depois de tudo que vai ser dito aqui hoje, talvez ela não queira mais reconhecer a gente. A ANAFAB foi reconhecida no mandato, me foge o nome do presidente agora, o que era presidente no Nordeste, que depois, quando ele saiu, o Rogério Pimentel assumiu. Flávio Cardia. Perdão? O Flávio Cardia? Não. O que era do Nordeste. O Guto. Sim, o Guto. Beleza, o Guto. Isso. Nós apresentamos o projeto para ele e o Guto aceitou, previamente entendendo tudo. Por quê? Nós nos responsabilizamos em gerenciar e cuidar, porque a arbitragem, a grande guerra dos árbitros com a confederação era exatamente essa. A confederação achava que os árbitros tinham que fazer favor para eles. Moisés, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você, árbitro, você sairia da sua casa e pegaria 8 horas de viagem para o interior de Manaus, num domingo, saindo de casa às 4 da manhã e voltando de domingo para segunda para estar sem receber um centavo? Não faria. Não. Ninguém no mundo faria. Entendeu? Então, o problema não é fazer isso. Existe gente que faz. E eu acho uma grande bobeira hoje em dia, mas eu entendo a pessoa que faz. Mas a questão é ser tratado como um bicho. Sim. A arbitragem era tratada como bicho. E ela foi tratada durante muito tempo como bicho nos últimos anos. A gente teve casos de agressão a árbitro que varreram para debaixo do tapete. A gente teve casos de pagamentos de árbitro que demoraram 1 ano para ser recebidos. A gente teve casos de final de campeonato que o pagamento não estava feito até 1 hora antes do começo do jogo. E só foi feito porque a arbitragem falou que não ia entrar em campo. Então a gente tem uma série de problemas, e eu estou citando só aqui os mínimos em relação a isso. Que
demonstram a importância de existir uma entidade de arbitragem que não seja gerida pela federação. O árbitro é gerido pelo próprio árbitro. O árbitro trabalha por ele. A CBFA nunca fez absolutamente nada pela arbitragem. Você está falando de congresso? A gente fez 3 congressos. Um em São Paulo, um em Minas e as reuniões aqui no Rio. Todo ano a gente tem, graças a um contato que foi feito através de árbitros com árbitros internacionais, nós criamos um laço enorme de amizade com árbitros da NFL e todo ano, nós estamos indo para o 4º ou 5º ano, na Arame Praia agora, que a gente vai ter, em março do ano que vem a gente vai ter novamente, que a gente tem pelo menos 48 horas de experiência trabalhando com os caras e aprendendo com esses caras. Então, desculpe, a CBFA nunca fez absolutamente nada pela arbitragem. Perfeito. Tudo que ela fez foi tratar a gente como cachorro, tentar obrigar a gente a seguir os desígnios e as vontades pessoais dela, entendeu? Como a gente teve antes da gestão do Guto, a gente teve um diretor de arbitragem que foi obrigado pela CBFA a existir. E ele chegou para a gente, dentro da ANAFAB, e falou, não, vocês vão receber esse ano R$75 por arbitragem. E a ANAFAB inteira virou para ele e falou, meu amigo, então você não tem árbitro pelo ano inteiro. Ninguém vai apitar. Então, a grande questão é trabalhar em conjunto, entendeu? Certo. A arbitragem sempre foi assim. A arbitragem escolhe os representantes dela. Seja eu, seja o Gênesis, seja o Marcelo, seja a Giane, seja qualquer porra. E antes que alguém diga, não, mas é sempre o Jean que está na frente de tudo. Você pode procurar em cada um desses árbitros aqui presentes, em cada árbitro do Brasil. Eu sou a primeira pessoa a falar em renovação, em trazer novas lideranças. E isso está acontecendo atualmente. Nós temos várias novas lideranças na arbitragem. E se você começar com essas novas lideranças, todo mundo bate na mesma tecla. Tudo isso que eu estou falando aqui, você vai ouvir deles. Por quê? Porque a gente teve passagens muito, muito tristes no passado. A gente teve o caso do Brasil e Argentina, onde foi feita uma traição geral em relação à arbitragem. E colocaram 3 não árbitros e 3 árbitros que se venderam ao sistema para apitar. Então, tudo isso as pessoas não sabem. Mas toda essa sujeira aconteceu aqui por trás. Eu quero, se me permite, Jean, colocar um adendo. Eu não queria trazer esse assunto para cá, mas já que a gente está tocando nesse assunto, tem alguns pontos na arbitragem que me deixaram bem chateados com isso. Porque, assim, o primeiro ponto, um deles foi quando eu propus o congresso da arbitragem. Foi vetado pelo Rodrigo, quando o Rodrigo disse, não vamos mexer nesse vespeiro. Eu falei, cara, mas é um vespeiro para vocês, para mim não. Entende? Esse tipo de tratativa é desumana, no meu ponto de vista, é cruel, é abominável, entendeu? É contra isso que eu luto. E assim, teve um dia que eu recebi uma ligação uma mensagem da Cris, que ela me mandou uma mensagem assim, posso destituir o Moz da diretoria de arbitragem? Aí eu falei, calma, me explica o que está acontecendo. Não, porque eles não querem entrar em campo pro Brasileirão. Eu falei, tá, primeira coisa, o Moz é diretor de arbitragem de flag, não tem nada a ver com futebol americano. O que está acontecendo? Liguei pro Moz, ele me explicou toda a situação, que não tinha tido pagamento, eles queriam pagar na outra semana. O que foge para mim da realidade hoje, né? Eu acho que vocês já foram muito desrespeitados na questão do pagamento. Isso é uma coisa que todo mundo tem que se organizar para pagar antecipadamente. E a gente resolveu a parte do pagamento, eles entraram em campo. Esse dinheiro, para quem tinha que ser reposto, eu não vou ser leviano para afirmar que ele ainda não voltou, porque eu ainda não tive essa confirmação. Mas eu não sei dizer se ele já voltou ou não, entendeu? Mas ele não saiu da confederação. Entende? Então, esses pontos, quando eu entrei na CBFA, e aí eu vou falar só do flag, porque eu só cuidava do flag, então, e eu fico me perguntando, e se eu cuidasse da diretoria esportiva e eu tivesse poder sobre as 2 modalidades, será que eu não receberia a mesma ordem? Que foi, por exemplo, Moisés, se tiver que recomeçar a arbitragem do zero, começa. E aí eu te pergunto, faço pergunta para todos vocês que são experientes, como
Olha o Mois entrando aí agora, desculpa te interromper. É bom que ele tenha entrado porque você acabou de falar nele. Sim, exato. Então, tipo assim, como que eu vou destituir todo mundo que estudou pra caramba, que se preparou, que se dedicou tempo, dedicou dinheiro, dedicou tudo para estar lá? E eu vou dizer assim, não preciso mais de vocês para fazer, porque a gente precisa pagar menos, porque era a ideia. Não, a arbitragem é muito cara, a gente precisa rever, e se eles não aceitarem, a gente refaz. Entendeu? Eu recebi essa ordem para N coisas, para a seleção brasileira, para vocês, eu não vou entrar nesses méritos, vou falar da arbitragem, mas eu recebi essa ordem. E o que eu fiz? Falei, não, vou criar uma diretoria de arbitragem que vai estreitar minha relação com todo mundo e a gente vai corrigir. Se o problema é pagamento, a gente vai pagar todo mundo adiantado. Uhum. E eu acho que o mais atrasado que nós pagamos foi pagar na sexta-feira de manhã antes dos jogos. Uhum. Entendeu? Foi o mais atrasado que nós pagamos no campeonato que estava sob a minha gestão. Uhum. Deixa eu só fazer um adendo no que você falou até agora, até para eu continuar o meu pensamento também. Pouco antes da crise entrar e depois que ela entrou, nós fizemos reuniões da diretoria da ANAFAB com ela. Éramos eu, o presidente, o vice-presidente é o Vinícius Bé e o nosso diretor nosso diretor-geral à época, que era o Hades, que hoje se aposentou e não faz mais parte da ANAFAB. E por mais que antes da eleição nós tivéssemos recebido milhões de avisos que nós teríamos problema com ela, nós, no intuito do vamos trabalhar juntos, fizemos as reuniões e fomos trabalhar juntos. No primeiro regulamento de campeonato da CBFA, quem tiver, por favor, guarde isso, porque isso é isso é um guardado, um achado, eu não estou achando o meu. Dizia lá claramente que a arbitragem das competições seria gerida pela ANAFAB. Na reunião seguinte, nós tivemos um desentendimento com ela em relação a essa parte de número de árbitros, porque eles queriam que todas as arbitragens fossem com 5 árbitros e nós falamos 7. Numa reunião isso. No dia seguinte, eles lançaram uma nova versão do regulamento do campeonato, tirando o nome da ANAFAB e colocando que seria definido pelas organizações locais. Então, já começa daí. Então você já vê o comprometimento que já era para ter estado lá atrás. E é esse tipo de respeito que a gente está lidando aqui, que a gente está falando. Sim. Então, voltando no que eu estava falando lá atrás, a ideia sempre foi a gente trabalhar junto, porque a arbitragem é parte incluída dentro da CBFA. É loucura dizer que a arbitragem não faz parte. Tudo que a arbitragem pede e defende é que ela seja gerida por árbitros e que o representante dela seja escolhido pelos árbitros. Então, quando eu vejo a tua proposta e ela coloca aqui, criação de um órgão representativo de arbitragem através de votação online, esse órgão já existe. Se essa votação para a diretoria desse órgão que já existe for online, dentro do guarda-chuva da CBFA, nós não temos nenhum problema com isso, pelo contrário. É a maneira de nós mostrarmos, nós, comunidade de árbitros, mostrarmos a vocês a legitimidade dos representantes que nós escolhemos. Perfeito. É exatamente isso. Nós não temos nenhum problema de trabalhar junto com a CBFA. Nunca tivemos. Agora, que a CBFA trabalhe conosco e nos respeite com o respeito que nós merecemos. Árbitro não é cachorro, árbitro não faz favor a ninguém. Eu concordo com tudo que você falou, Jean. Eu acompanhei um pouco eu falo bem pouco porque minha passagem pela arbitragem ela foi muito curta, mas eu acompanhei bem pouco assim como foi essa luta pelo espaço da arbitragem, né? Eu já sabia da existência da ANAFAB, né? Eu já sabia da existência da ANAFAB, mas justamente por saber que a relação, pelo menos, eu não acredito que parta de vocês isso, mas da CBFA. Em momento algum, as portas e os contatos da ANAFAB sempre estiveram completamente abertos. Moisés, desculpa te interromper. Há 3 anos a gente vê o campeonato tendo problemas com a arbitragem. Com agressão, com escala de árbitros, com problema de deslocamento de árbitros, com decisões de regulamento, que a gente chegava e avisava todo mundo, olha, não coloquem saldo de pontos no campeonato, porque isso vai dar problema. E durante 3 anos a gente não foi ouvido. Sim. Eu não vou citar o nome da pessoa, é uma pessoa que eu gosto muito e era um dos responsáveis pelo campeonato. Eu entrava em contato para avisar que a gente tinha esses problemas, e quando eu recebia um contato do cara, era ele querendo me vender pacote de investimento. E aí?
Mas, cara, eu tô aqui falando, precisou. A gente tem um caso no ano passado onde gerou-se uma desconfiança enorme de influência em uma classificação para que as pessoas entendessem. Realmente a gente não pode colocar critério como critério de desempate o saldo de pontos. Sim. Então, o que a gente está aqui... outra coisa, existiam 2 campeonatos em nível nacional. A gente não sabe se no ano que vem vão ter 2, 3, 5, 0, 1. A gente não está sabendo de nada em relação a isso. Mas se você tem 2 campeonatos em nível nacional e você trabalha com arbitragem e você sabe, no nosso último levantamento nós tínhamos menos de 150 árbitros no país. E eu não estou falando de 150 árbitros maravilhosos, não. Eu estou falando de 150 pessoas que se capacitaram como árbitros. Tem árbitro ruim, sim, como tem em todo lugar. Da mesma maneira como tem árbitro muito bom, sim. E o nível da verdade seja dita, e mais uma vez, voltando no que eu sempre falei em relação à arbitragem fazer por ela mesma, a existência da EAFA é um divisor de águas no nível da arbitragem nacional. Se hoje em dia a arbitragem nacional tem árbitros de nível internacional que ela consiga mandar para fora do país para não passar vergonha, deve-se sim ao trabalho da EAFA. Entendeu? Então, no que eu estava dizendo. Então, a gente tem esse escopo grande de árbitros para atender 2 campeonatos. Em momento algum, por mais que a gente pedisse, implorasse, comunicasse, em momento algum, a CBFA entrou em contato com a gente para dizer, olha, a nossa tabela do campeonato é essa aqui. Vocês conseguem atender nessas datas? Para que a gente pudesse pegar a tabela de outros campeonatos. São Paulo tem 5, 6 campeonatos rolando ao mesmo tempo. Pegar e dizer com 3 meses de antecedência, olha, o CBFA, cara, tá complicado eu atender esse final de semana aqui. Olha, o BFA, vamos sentar e conversar aqui, as 3 pontes juntas, para ver se a gente consegue fazer um calendário de uma maneira. Isso nunca existiu. Sim. Nunca existiu. Por quê? Porque, mais uma vez, nós fomos ignorados o tempo inteiro. Sim, essa parte do diálogo, na verdade, eu acho que é uma coisa que todo mundo sente falta na CBFA, e eu falo porque eu senti, e olha que eu estava lá dentro. Eu vou falar um caso para vocês aqui, bem sucinto e bem rápido. Eu gerei o meu planejamento o calendário do Flag em janeiro de 2024. Em setembro, eu tinha conflito com o Brasileirão e eu tive que ouvir do responsável pelo campeonato dizer assim, eu não tinha visto. Falei, porra, mas então, tu não vê, tu não vai ter árbitro porque tu vai ter... porque eu acho que estava tendo um conflito justamente pela quantidade de campeonatos em São Paulo. Corri o risco de a gente não ter árbitro em um determinado campeonato deles lá. E aí eu falei assim, cara, então quer dizer que vai faltar árbitro pra ti porque a culpa é minha, porque tu não viu um planejamento que eu soltei lá em janeiro? Entende? Então, assim, esse diálogo, hoje, ele é horrível. Ele é a CBFA ela é uma instituição hoje que tem uma diretoria de comunicação que não comunica. Ela é uma diretoria, uma instituição que tem uma diretoria que não comunica. Entende? Então, todos os problemas, eles são causados pelo marco zero da falta de comunicação. Entende? A falta de diálogo. E assim, Jean, eu concordo contigo quando tu fala que a gente tem X árbitros. Existe árbitros bons, existem árbitros ruins. Só que, tipo assim, na falta de diálogo, vocês não conseguem adaptar isso. Entendeu? Então, tipo assim, esse estreitamento, quando eu falo de estreitamento de relação, é justamente isso. Você pode perguntar, tipo aí, o Moz entrou aí, o Moz deve estar aí, né? Tipo, quando a gente tinha um campeonato, eu encaminhava a tabela para ele, pô. Falei, mano, tá aqui, ó. Tabela, tantos jogos. Porque tem que ser assim. Como é que eu vou cobrar que tu me atenda? Se eu não te passei como é que é as coisas. Entende? Então, essa comunicação com a arbitragem, ela não tem que ser uma coisa esporádica, ela é uma coisa necessária e constante para que os campeonatos tenham êxito. Não é só conversar com as equipes, a conversa com as equipes, com os atletas, com as federações, todas elas são salutares. Né? Trabalhar para o desenvolvimento, para o fomento de árbitros, todas elas são salutares, mas consultar vocês sobre as coisas que estão acontecendo, o ponto de vista de vocês também é importante. Entendeu? Para que a gente possa ter o desenvolvimento de campeonatos melhores. E aí nisso eu já estou falando das 2 modalidades, tá? Uhum. Assim, uma coisa que marcou muito a arbitragem nesse último ciclo, e eu vou me reservar o direito de não citar o nome das pessoas que ouviram isso, mas eu tenho certeza que, caso seja necessário, elas vão ter a coragem no momento exato de dizer, fui eu que ouvi isso.
ouviram de uma pessoa X da CBF a seguinte frase: vocês, árbitros, é que impedem o desenvolvimento do futebol americano no Brasil. Vocês atrasam o desenvolvimento da arbitragem do futebol americano no Brasil. Eu já sei até quem falou. Isso é um absurdo, sem tamanho. É aviltante ouvir uma merda dessa. Desculpa o termo, espero que o YouTube não derrube a gente por causa dessa minha perda rápida de controle, mas é aviltante isso. E o pior é que foi dito por um árbitro, como se esse árbitro não fosse falar para outras pessoas. Exato. Esse tipo de coisa, Jean, é a falta de experiência de gerir pessoas, falta de experiência de gerir uma instituição, entende? Tipo assim, não estou dizendo que ninguém nunca vai ter um pensamento que, uma opinião dela, por mais errada que seja, em algum momento vai passar pela mente das pessoas. Mas, porra, externar isso, entre pensar e falar, existe um divisor de águas muito grande, entende? Porque você expõe uma classe inteira, uma classe que tá se dedicando por muito tempo. Você ridiculariza o trabalho dessas pessoas. Você menospreza, você diminui o tempo que vocês estão aqui, que hoje, especificamente, vocês estão conversando com a gente, mas que nesses dias vocês estão estudando, dedicando horas. Então, eu não posso jamais diminuir isso de vocês, entendeu? Óbvio, eu sempre vou tentar o diálogo. Pô, a gente tem um problema aqui, gente, e a gente consegue atender? Não consegue. Mano, aí eu vou lá com o time e falar, gente, infelizmente não dá, é isso, e aí a gente vai ter que fazer. Entende? Porque a gente não pode simplesmente... A CBF, ela precisa ser mediadora de todos. Ela precisa ser mediadora de todos. Ela vai ouvir os times e vai levar as demandas dos times para a arbitragem, como eu fiz várias vezes. Mas ela vai também ouvir a arbitragem e falar assim, gente, a arbitragem está posicionando e fundamentando e dizendo que não dá. Entende? Só para fechar aqui, que eu já falei demais, até para as pessoas falarem também. O Moisés também falou que tinha horário para sair. Exato. Até para uma prova daqui a pouco. Até para as outras pessoas poderem falar também. O porquê da importância da gente ter um órgão independente. A arbitragem não tem que se envolver com política. Sim. Ela não tem que estar presa à política. Por quê? Porque nós já tivemos inúmeros casos de árbitros que se envolveram politicamente com a CBFA e foram prejudicados. Porque não fizeram o que a CBFA queria que seja feito. Tá? Da mesma maneira que eu estou aqui falando isso tudo hoje, e eu tenho certeza que quando a outra chapa ver essa live, com certeza ela não vai me procurar para conversar e para entender o que eu estou dizendo, quais são as demandas. Eu tenho certeza que ela vai me botar naquele cantinho escuro ali. Só que para mim o cantinho escuro não faz grande problema, porque eu estou nessa desde 1992. Eu já apitei todas as finais de campeonato que eu queria e que eu podia apitar. Eu estou velho para internacional, eu faço 52 anos. Então, como velho leão que está só andando ali para morrer no cantinho dele, eu estou preparando as próximas gerações, e meu projeto sempre foi esse. Eu tenho muito orgulho de ver que quem está vindo depois de mim tem a mesma mentalidade que eu e vai brigar pelos mesmos direitos. Perfeito. E eu tenho muito orgulho de saber que todo mundo que se ferrou politicamente, porque tentou ajudar e foi manipulado naquela história do, olha, compra essa briga aqui por mim e se ferrou depois, sabe o que eu estou falando e não vai deixar isso acontecer novamente. Sim. Eu não preciso... eu gostaria muito que a outra chapa estivesse aqui para que a gente pudesse debater e falar, olha só, no primeiro mandato aconteceu isso, isso e isso. E aí? O que vai acontecer agora? Da mesma maneira que eu quero que quando a outra chapa assista esse vídeo, ela vire e fale, ok, vamos marcar uma outra reunião dessa e vamos responder a tudo que o Jean falou pessoalmente. Eu quero que responda. Eu gostaria muito que respondesse. Agora, mais uma vez, eu bato na seguinte tecla. Independente da ANAFAB ter CNPJ, nós temos 3 associações de árbitros no país que têm CNPJ. A APAFAM em Minas, a de Minas Gerais, a do Paraná, e, se a memória não me trai, a de São Paulo. São essas duas. São essas duas, ok. O que é até engraçado, né? Porque, veja bem, olha como as coisas são engraçadas. Eles falam que só quem tem CNPJ pode votar. Mas a APAF, então, que não tem CNPJ, por que ela atende a SPFL há tantos anos, se ela não tem CNPJ, então? Por que ela atende a Federação Paulista há tantos anos, se ela não tem CNPJ, então?
Uhum. Então, o que me parece nessa história toda é muito simples. Olha, fizemos uma leitura aqui, porra, em 4 anos realmente a gente vacilou feio com a arbitragem. Esses caras não podem votar. Porque se os caras votarem, são pelo menos 150 votos contra a gente. Então, a minha leitura, o meu CPF, como disse o Daniel no começo, não estou falando por nome de todo mundo, não. Eu estou falando eu, Jean. Jean. Na minha visão, isso tudo passa pelo fato se a arbitragem votar, a gente não ganha. E eu não estou declarando voto a você, não estou declarando voto a ela, não estou declarando voto a ninguém. Eu trabalho com fatos e contra fatos, não existem argumentos. O que foi entregue até agora não foi um trabalho respeitoso com a arbitragem. Show de bola. Eu sinto muito. Daniel, deixa eu só dar conclui aí já. Uma coisa para concluir. Só uma coisa importante. Quando a gente coloca nas nossas propostas que vão ser criados órgãos representativos, seja de atleta, de arbitragem, de treinadores, etc., todos esses órgãos vão ser indicados pelas suas classes. Tá? Se em algum momento, se vocês chegarem num consenso de vocês e disser assim, esse órgão é a ANAFAB, vai ser a ANAFAB, ponto. Entendeu? Porque essa decisão tem que partir de vocês. Entendeu? É óbvio, a gente sempre vai ter pessoas ali que, pelo menos, e aí eu confesso que é uma forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ter pessoas que eu possa ligar rapidinho e falar assim, mano, eu preciso disso. Dá para fazer? Dá. Não dá. Então, eu vou ter pessoas para estreitar essa relação. Mas uma coisa não vai anular a outra. Esqueçam a possibilidade, pelo menos na nossa gestão, se formos eleitos, de que, tipo assim, se a gente tiver uma representatividade da arbitragem lá, eu vou ficar procurando meios de anular a opinião e a decisão de todos. Negativo, a gente vai ter o órgão representativo. Se vai ser a ANAFAB, se vai ser um outro nome, se vai ser um outro tipo de grupo, independe e vai ser decisão de vocês. Entendeu? Vocês, inclusive, o ideal é que vocês eu acredito que já devem ter conversado, na verdade, sobre isso, para que as coisas aconteçam dessa forma. Eu não vou interferir nisso. Se for a mim concedida a oportunidade de conduzir a CBFA pelos 4 anos. A gente vai caminhar junto de uma forma equilibrada e sempre primando pelo diálogo, tá bom? Gente, eu agradeço pela oportunidade de me apresentar. Eu acho que alguns me conhecem, outros não. Eu não me apresentei, na verdade, no início, né? Meu nome é Moisés Bentes, eu sou candidato lá na chapa Participação e Transparência, e eu agradeço pela oportunidade de apresentar um pouco sobre o meu pensamento quanto à arbitragem, tá bom? Show, obrigadão, Moisés, pelo seu tempo conosco. Agora, a gente vai passar o vídeo da outra chapa. A outra chapa tinha confirmado que ia conseguir vir aqui na reunião, mas me mandou a mensagem agora há pouco, enquanto o Moisés estava falando, que elas estão embarcando num ônibus para vir para o Rio de Janeiro numa reunião que elas vão ter aqui no Rio de Janeiro, e que está chovendo muito e a internet está ruim. Aí pediu para passar o vídeo e as dúvidas futuras elas vão marcar para tirar. Vou parear aqui a minha tela para a gente assistir o vídeo. Só um minutinho, eu sou um senhor novo. Já está vendo, né? Pessoal, aqui é a Raquel, eu faço parte da chapa Continuidade e Renovação. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho, para falar a respeito das nossas propostas relacionadas à arbitragem. Essa chapa ela entende a necessidade, né, desse fortalecimento, dessa profissionalização da arbitragem. Nós sabemos que há uma cobrança, né, por parte de times, por parte de atletas, de que a arbitragem, né, seja ainda mais profissional, de que a arbitragem seja ainda mais correta. Então, nós pretendemos, né, ter dentro da confederação o departamento CBFA time arbitragem e, obviamente, com um árbitro fazendo parte desse departamento, né, sendo um diretor desse departamento, e alguém que seja eleito, né, pelos demais árbitros, e não somente um, mas como em tudo que a gente está fazendo, propondo nas outras categorias também, um representante regional para que a gente consiga alcançar ainda mais as outras regiões, e a gente consiga ter um trabalho sendo aplicado em todo lugar, né? Não somente em região X ou naquela região que talvez o trabalho de arbitragem já é um pouquinho mais avançado.
Então, nós queremos, né, oportunamente conversar com vocês, entendermos quais são as maiores necessidades, as maiores demandas, e a nossa ideia é trabalhar com os objetivos para pequeno, para médio, para longo prazo, né? Nós entendemos que é absolutamente difícil, né, e irreal a gente propor muitas coisas e a gente não conseguir cumprir, certo? Então, nós vamos focar aqui nessa pequena apresentação nos objetivos principais para pequeno, médio prazo no máximo, e oportunamente a gente ir escalonando esses critérios, esses objetivos, mas é do interesse dessa chapa que a gente possa trabalhar juntos, para que a gente tenha um melhor alinhamento de expectativas, para que a gente consiga retribuir aos times e, né, consequentemente aos atletas a melhor performance possível, e para que todo mundo, né, fique bem satisfeito com os serviços que são prestados, certo? Eu estou aqui com a minha apresentação, então, vez ou outra eu vou acabar olhando aqui. Então, os nossos objetivos principais é a gente trabalhar junto para capacitar novos árbitros, recrutar, né, novos árbitros. Nós já sabemos que já possui, né, o sistema de cursos, onde, né, pessoas que queiram fazer parte da arbitragem podem iniciar, né, estudando e tudo mais, ganhando ali uma certificação e tendo a oportunidade de ter ali os treinamentos práticos, né? E nós queremos cada vez mais poder levá-los, principalmente esses árbitros novos, né, que estão iniciando esse trabalho, para que eles tenham à disposição diversos tipos de eventos da confederação para aplicar esse conhecimento, seja treinando novos árbitros, seja promovendo cursos para os nossos atletas, né, de seleção brasileira, de times, e também em relação a jogos amistosos, a training camps. Nós já tivemos algo parecido, né, durante essa gestão de árbitros, né, que estão em constante treinamento, que estão em formação, participando desses eventos, tendo ali a oportunidade de fazer essa rodagem. Então, a ideia é que a gente consiga alinhar os objetivos de ambos e colocando à disposição, né, os eventos e o que a gente pode colocar para que os atletas, né, e os times comecem a olhar para a arbitragem de uma forma diferente, né? Nós entendemos que nem todo mundo gosta de regras, nem todo mundo tem interesse por estudar, né, o livro de regras de futebol americano, de flag football, e muitas vezes o árbitro, né, ele acaba se tornando essa figura responsável por dentro de campo ter que explicar as regras, né? Eu, pessoalmente, já vi essa situação acontecendo algumas vezes, do time brigando, do coach querendo entender ali o que está acontecendo e tudo mais, do atleta reclamando, e a gente sabe que não é o ideal. E como a gente muda isso? Fazendo com que todo mundo tenha esse acesso a essa informação de uma forma muito mais democrática e produzida, né, oferecida por nós. Nós já temos uma parceria, né, em andamento com o consulado em São Paulo, para que a gente consiga ter árbitros brasileiros fazendo intercâmbios nos Estados Unidos e em alguns outros países para aperfeiçoamento, para que consiga, né, eventualmente trazer árbitros de fora também, para junto com vocês terem esse intercâmbio, né, de ideias, e a gente acredita que isso é uma forma muito legal de aperfeiçoar, né, o corpo de árbitros que nós temos, além, claro, de termos uma filiação, né, com documentação, com todas as regras, né, bem claras, e termos também um cadastro, né, de quantos árbitros nós temos hoje no Brasil, onde esses árbitros estão. Então, além, né, de cursos promovidos por vocês, para que a gente, como confederação, consiga atingir outras oportunidades, né? Seja fazendo intercâmbios, vendo possibilidades de parcerias, né, de atendimentos psicológicos, aulas por vídeo, né, de cada jogo que vocês apitam, né, de cada jogo que vocês trabalham, para que a gente consiga cada vez mais melhorar, né, essa função, né? A gente sabe que tem fim de semana que você apita vários jogos, então a gente quer criar um sistema onde todos os jogos fiquem ali arquivados, onde eles possam ser objeto de estudos, para que vocês consigam, né, oferecer ainda mais robustez no que está sendo apresentado. E claro, para médio, né, longo prazo, a gente quer entender de vocês que vivem, né, essa realidade, o que é melhor, sabe?
ganhar, né, ter ali o pagamento por jogo, por temporada, ou algum outro formato, né, que vocês entendam ser o mais adequado, se mensal, né? Então a nossa ideia é realmente fazer com que a arbitragem seja parte da confederação, né, e não um departamento ali totalmente isolado, né? A gente entende essa necessidade de fazermos isso para que o nosso esporte ele cresça como confederação, se expandindo para os demais, né? Não somente indo lá num dia apitando o jogo e depois a gente não sabe mais nada, né? A gente quer que os atletas, os times, eles estejam em constante contato com vocês, que eles estejam em constante treinamento por vocês também, até para que a gente evite, no decorrer, né, do jogo, no decorrer do campeonato, seja de flag football, seja de futebol americano, diversas situações que acontecem no nosso meio, né? Inclusive capacitação, a gente fazer esse diagnóstico também de quantos jogos cada um de vocês, né, já apitaram até hoje, já trabalharam até hoje, essas parcerias internacionais, né, promovendo uma maior capacitação, também a gente acredita que é muito importante, e implementar essas ferramentas de suporte para vocês, né? Assim como a gente tem no futebol, o VAR, né, ali uma ferramenta de vídeo onde vocês podem consultar, onde vocês podem ter ali um mecanismo de apoio e, consequentemente, de segurança para que todas as decisões tomadas ali naquele jogo possam ser o menos questionável possível, né? E, consequentemente, trazendo mais segurança para vocês, trazendo mais credibilidade para o time e a arbitragem. Então, em resumo, acho que eu até passei um pouquinho do tempo, é isso. Nós temos total interesse em tê-los conosco, temos um árbitro eleito para integrar essa diretoria de time e arbitragem, juntamente com outros árbitros regionais, para que nós tenhamos uma diretoria que trabalhe de dentro para fora, atingindo os times, atingindo os atletas e, claro, né, vocês podendo ter um aperfeiçoamento ainda maior, tá bom? Então essa é só um pouquinho do que a gente tem pensado, do que a gente tem preparado e, oportunamente, espero que a gente possa conversar, entender maiores necessidades, as demandas e que a gente consiga atingir ali um acordo, né, digamos, para que o trabalho flua bem, tanto para a confederação, como para vocês, como para os times, né, e os atletas que são os diretamente afetados, né, com qualquer decisão que a gente venha a tomar. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida nós vamos responder na reunião logo mais.